Fala, Eric, beleza? Fala, Marco, tranquilo? Qual o tema de hoje? A gente vai falar sobre disciplina. Disciplina. Olha só, você é uma pessoa disciplinada, você que está nos ouvindo, você já ouviu isso dos seus pais? Eu ouvi muito da minha mãe sobre disciplina. Impressionante. Bom, eu nem tanto. Eu não era muito disciplinado quando eu era pequeno. Cara, era uma coisa, falar sobre disciplina na minha casa era tão frequente como falar sobre necessidades básicas. Uhum. Né? Na minha história, de um modo geral, na minha história, né? Os meus pais, eles são separados. Uhum. Né? E uma coisa que motivou essa situação, minha mãe, ela respondeu essa situação da vida dela, né? E da minha também, de um modo diferente, né? Como meu pai não teve presente no início da minha criação, e naquele período que precisava ter uma formação muito grande, a minha mãe, ela sempre foi muito firme na educação para que eu me formasse e tentar compensar, né, a ausência do meu pai nesse período. Então, eu lembro como se fosse hoje, acho que tinha 3, 4 aninhos, minha mãe falava dos 3 Ds, né, disciplina, dedicação e determinação. Oh, muito bom. E aí era direto, disciplina, dedicação e determinação. Entendi. Então, assim, tinha hora para acordar, né? Tinha que, tipo assim, ter uma dedicação para fazer as coisas. E se eu... Era muito engraçado. Era quase... Qual era a diferença entre dedicação e determinação? Assim, Porque se eu quisesse desistir, ela dizia assim, se determine. Sim. Né? Dedicar é eu querer fazer a coisa. A famosa força de vontade, né? Que a gente traz muito hoje. E a determinação era tipo assim... Não parar. Não parar. Entendi. Um é você ter uma regularidade. Um é começar, o outro é não parar. Exatamente, e o outro começar a não parar. Então era muito comum ouvir isso de disciplina, dedicação e determinação. E aí, cara, era como uma necessidade básica. Você precisa tomar banho, pronto, você precisa ser disciplinado. Eu não tive muito isso na minha criação. É uma coisa que eu olho para trás, eu acho que foi uma coisa negativa, né? Eu pretendo prestar atenção nisso quando eu for criar os meus filhos, né? Assim, eu sofri do estigma do prodígio, digamos assim, né? Eu falo isso sem querer parecer arrogante, mas que eu era o tipo da criança que eu não dava trabalho e eu naturalmente tirava notas boas. Então não tinha muita cobrança. Assim, minha mãe deixou solto, assim, tipo assim, não tenho que me preocupar aqui. Minha mãe trabalhava muito também, assim, então não tinha esse acompanhamento de perto. Ela meio que, tipo, não, deixa o Eric, né, deixa ele fazer sozinho, né? E agora, aquilo, né? Óbvio que isso não criou, digamos assim, excelência. Né? Eu tirava notas boas, mas eu, criança, adolescente, logo eu percebi que, tipo, como eu não tinha uma ambição acadêmica, né? Eu não tinha, eu quero ser médico, quero entrar no ITA. Rapidamente, quando eu percebi, né, que eu captava as coisas bem, que eu conseguia tirar notas boas sem me dedicar tanto, eu surfei no conforto. Sim, né? Tipo, cara, eu vou tirar aqui, vou fazer o suficiente para passar de ano, é isso aí, entendeu? Ainda mais quando eu tomei a decisão que eu ia fazer design, né, que era mais artístico e, assim, a concorrência dos vestibulares era muito baixa, então o ensino médio não botei, tipo assim, praticamente nenhum esforço no colégio, assim. Era para passar mesmo, sabe? Aí, na vida adulta, isso vai cobrar o preço. Por mais que eu não precisasse, naquela época, né? Assim, depois isso veio cobrar o preço, porque chega uma hora que o talento por si só ele não sustenta. Né? Assim, a faculdade ainda foi tranquilo, porque eu tinha talento para coisa também, ainda mais fazendo uma coisa que eu gostava, aí eu estudava mais por gosto, natural, mas ainda assim não tinha dedicação, né? Assim, demorou muito tempo para mim na vida adulta a ter que vir a necessidade da dedicação, da necessidade da disciplina, né? Eu passei muito tempo sendo assim, o artista caótico, digamos assim, a gente vai procrastina até o fim. Porque quando chega o final do prazo, a loucura vira noite, né? Assim, e não tinha aquela disciplina, não, eu vou estudar isso do começo até o final, né? Assim, ter um horário reservado, né? Assim, então,
E isso é um pouco parte da minha história com toda essa questão de produtividade, de desenvolvimento, de desenvolvimento pessoal. Porque eu percebi em mim essa falta de tato. Eu percebi em mim que eu passei o começo da minha vida inteira, né? Infância, adolescência, comecinho da vida adulta, muito me garantindo só no talento. Me garantindo só em habilidade natural, né? Na minha assim, capacidade de pegar um pouco as coisas no ar. Né? E eu não tinha essa disciplina, essa produtividade. Então, assim, um dos motivos que eu tô aqui hoje é porque eu percebi, eu preciso parar para estudar sobre produtividade, sobre disciplina. Eu preciso ser disciplinado porque eu não vou me garantir só no talento. Beleza, eu sou talentoso, mas tem gente que é talentosa e dedicada, e essas pessoas vão conquistar 10, 100 vezes mais do que eu. Entendeu? E eu não quero deixar por isso mesmo. Cara, e é interessante porque hoje, ainda hoje, né? Mesmo com conteúdos, até se nosso canal é uma espécie de propagação de um conteúdo de desenvolvimento pessoal, né? Obviamente com nosso quê de personalidade, mas a gente sabe que outras pessoas falam sobre, né? Mas ainda o ser disciplinado ainda é visto assim como algo... não é tão bem visto. É de segunda classe. Exatamente. Né? As pessoas preferem acreditar muito mais no mito de pessoas como eu, assim, tipo assim, ele tem um dom, tanto que, assim, as pessoas sempre, como eu desenho desde criança, as pessoas, não, ele tem o dom, né? E eu acho que, assim, beleza, talento natural é uma coisa que existe até certo grau, mas eu mesmo, por ter desenvolvido a habilidade de desenhar, eu sei que é treino também, e que pronto, se tinha uma coisa que eu tinha dedicação, mas mais, de um lado mais natural ainda, era essa questão de desenhar, estudar desenho, né? Por isso que eu escolhi fazer design. Mas acho que muita gente se esconde atrás desse mito do talento. Eu não tenho talento, então não vou me esforçar. Não, o fulano nasceu sabendo tocar violão. Ele nasceu com um ouvido bom pra música. Ele nasceu... Não, fulano nasceu inteligente. Ou não, fulano nasceu com tino para os negócios, né? As pessoas não... elas ignoram, né, o fato de que talvez aquela pessoa, para se tornar boa, de verdade, ela treinou arduamente, né, se ela teve disciplina. Né, e quanto mais eu estudava, eu via as pessoas que eu admirava, né, assim, eu via que elas não chegaram lá só no talento, só porque era natural, elas chegaram lá por treino. E aí isso foi uma das coisas que me fez ter o meu despertar para isso, sabe? Ontem eu tava vendo Instagram, né, domingo à noite, assim, e caí no story de um amigo, né? É engraçado que ele pegou o violão e começou a tocar. Eu disse, cara, tá tocando tão bem. E aí, por que me chamou a atenção? Porque eu lembro que quando ele começou a tocar violão, foi quando eu comecei a tocar violão, né? Lá no colégio, no ensino médio, a gente disse assim, cara, a gente estilo meio nerd, assim, aquela coisa toda, assim, cara, a gente vai ganhar um patamar de FM. De popularidade, né? De popularidade, até com as garotas, né, e tal, assim, com as meninas. Se a gente tocar violão, tocar um instrumento. Porque o que a gente viu? Pô, os caras tinham ali... É a motivação de todo adolescente pra tocar violão é essa, né? Pois é. E aí, acabou que, tipo assim, eu toco por brincadeira, sei ler a cifra, assim, né? Sei dar uma batida, assim. Desenrola. Né? Desenrolo. Mas uma coisa, assim, muito, muito engraçada. Porque, tipo assim, ele perseverou, né? E aí ele tocando... Teve disciplina. E aí eu disse assim, cara, rapaz, não é que ele começou junto comigo, né? E isso chama a atenção. E olha que... E aí um detalhe, ele é médico. Olha, né? Não assim, é uma pessoa com muito tempo disponível, né? Não, exatamente, não é uma pessoa com muito tempo disponível, assim, que a gente já vê logo de cara, frente à quantidade de atividades que tem no dia. Né? E aí ele gravou o história e disse, rapaz, não é que ficou legal, não é que ainda, porque a grande dificuldade de tocar violão, que uma coisa é você aprender, a gente treinava a batida no arame do caderno, né? Ficava na aula, ficava só treinando a batida no arame do caderno. Esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo era achar as notas, aí depois fazer a batida junto com a nota, ou seja, começar a tocar, trocar as notas, aí vem o grau mais difícil do processo, que é cantar e tocar primeiro. A música inteira, do começo ao fim. A música inteira, e depois fazer tudo isso de uma maneira afinada.
né? Porque aí você chega e diz, não, e aí quantas vezes a gente não escutou, são que nem o Jerry, toda hora fugindo do tom. Nossa. Os inimigos do ritmo, não sei o que e tal. O cara tava tocando bem direitinho, fruto de disciplina, porque eu sei que não tinha talento. Não é uma questão de talento. Eu tava lá, né? Eu tava lá, eu vi. Né? E o quão é disso, tipo assim, e hoje ele colhe um resultado de proporcionar algo assim bacana. Não é, meu Deus. Assim, ele não é profissional disso. Ele não se profissionalizou nisso. Mas é uma definição de disciplina que eu gosto muito, que é você trocar o prazer imediato pelo prazer futuro. Sim, com certeza. Né? Porque o que acontece? Talvez ele tivesse trocado o prazer imediato de se esforçar em uma atividade que já tivesse uma recompensa, né? Uma recompensa social ali naquele momento, vai treinando, cai no esforço, que é uma palavra que você citou, que encaixa com a disciplina. Disciplina sem esforço não existe. Né? E aí, dentro desse movimento, hoje ele coleta, né? Ele vive o prazer futuro de, tipo assim, ter uma recompensa social, de estar produzindo algo legal, naturalmente se divertindo, as pessoas vendo. Ele ganhou uma habilidade, né? Exatamente. Agora, fruto, né, dessa troca, da perseverança, que foi motivada por uma disciplina, organização ali de tem um dia certo para fazer as coisas, independente do querer, do gosto, da motivação, do sentimento, melhor dizendo, pro dia. Pois é, assim, você ser disciplinado é isso, né? Assim, é você fazer as coisas independente do sentimento. Assim, nem sempre a gente sente vontade de fazer as coisas. Nem sempre a gente sente vontade de estudar, sente vontade de trabalhar. Né? A mesma coisa que um cara que eu sigo, né, que é o Jocko Willink, né? Ele é um ex-fuzileiro naval americano. Assim, militar, né? Óbvio que ele faz, hoje em dia ele faz consultoria de liderança, né? Porque ele era sargento ou capitão, coisa assim, dos fuzileiros navais, né? Teve em situação de combate. Então, quando ele voltou, ele começou a dar treinamento de liderança, né? Tudo que ele aprendeu nas Forças Armadas, para líderes de empresas, essas coisas. E tem várias iniciativas empreendedores e tal. E é uma das coisas que ele fala, né? Ele tem vários livros sobre disciplina, sobre liderança. E ele diz, cara, não é o seu sentimento que manda. Quem manda é você. Você vai, tipo assim, você manda em você. E você não é o seu sentimento na hora, assim. Você não vai se sentir com vontade de malhar, né? Assim, e aqui bate na consciência, porque isso é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de ter disciplina, exercício físico. Né? Assim, mas, e eu sei que isso é verdade, né? Apesar de ainda não conseguir botar em prática, eu sei que isso é verdade. Tipo, é independente do meu sentimento. Ou eu me obedeço assim, a minha voz interior, né? Que assim, eu quero, né, atingir esse objetivo no futuro, né? O objetivo futuro, como você falou. Mas agora isso aqui é ruim. Agora, fazer isso aqui agora não me dá prazer, me causa dor. E aí você tem que ser mais do que um animal nessa hora. Porque o animal é o quê? Foge da dor, busca o prazer. Se você é incapaz de fugir da dor, se você é incapaz de ignorar o prazer, você não está sendo mais do que um animal, entendeu? Então, é isso, é se obedecer, entendeu? Não é o seu sentimento que manda, é você que manda, sabe? E acho que esse a disciplina, no fundo é isso, entendeu? É você ser capaz de fazer as coisas independente do seu sentimento. Independente, mesmo fazer as coisas, às vezes até porque elas são difíceis, né? Até o discurso, um dos discursos do Kennedy, né? Que ele vai justificar por que eles estão mandando o homem para a Lua, né? Assim, nós escolhemos fazer essas coisas não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. O que é aquele contexto político, né? O que é que ele estava querendo dizer com isso? A gente quer provar que nós somos melhores que os soviéticos, né? Os Estados Unidos queriam. Né? Mas às vezes é isso, né? Você tomar na frente da sua vida, né? O que é que você quer provar para você mesmo que você é capaz de fazer, sabe? É isso, entendeu? Ser disciplinado. Você ia falando, eu ia me lembrando de uma... Quando a gente fala de psicologia, só um contexto, tem várias psicologias. A psicologia ela não é uma ciência exata, né? Tipo, 2 e 2 são 4, tem um teórico, e aí o outro teórico, os outros teóricos que vêm
partem dele. Não, são vários teóricos que compreendem a psicologia. Naturalmente, ela tem uma coluna, né? E ela consegue ser segmentada por áreas de estudo. Uma dessas áreas de estudo são os processos psicológicos básicos, né? Que a gente fala de memória, de imaginação e tal. E uma das compreensões dos processos psicológicos básicos, né, das vertentes teóricas, é uma que eu gosto muito, né, que vem dentro de uma compreensão de que ela entende, né, esses processos como faculdades. Né? E aí ela distingue a formação do homem em 5 faculdades. A formação do ser humano em 5 faculdades. Vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Sim. E ela vai dizer que há uma hierarquia entre essas, como se fosse aquela que está no núcleo, né? E elas se expandem. Vocês círculos concêntricos, assim. Isso. A que está mais dentro de você e a que está mais para fora de você. Exato. Nessa sequência. Vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. E aí, dentro de cada uma dessas faculdades, vem as subdivisões, né? Aí, por exemplo, você vê as emoções, está dentro de que campo, né? Do campo da afetividade e tal. E por aí vai, né? E ela vai aprofundar dizendo que a consciência, né? Ela se dá, a consciência como o ponto inviolável do ser, né? Ela se dá nas 2 primeiras. Vontade e inteligência. Vontade e inteligência. As outras, elas são, como é que se diz? Elas são violáveis. Né? Ou seja, as coisas que acontecem na nossa vida podem ir afetando. Exatamente. E aí, só que o que acontece com todos nós? Né? Dependendo da força e a história de vida, tal, pode fazer com que as 2 primeiras, por mais que sejam hierarquicamente maiores, né, estejam no topo, estejam no centro, elas podem, pelo movimento das outras 3, as outras 3 podem subjugar essa. Se, no caso, aqui numa linguagem bem fácil de entender, né, se a gente deixar essas outras 3 guiarem a nossa vida. Melhor dizer, se você deixar a sua memória guiar a sua vida, né, você vai pautar a tua vontade e a tua inteligência só com base naquilo que você conhece e que você viveu. Entende? Se quem tiver na direção for a tua afetividade, aí tu vai para esse ramo, por exemplo, das tuas emoções. Ah, eu tô muito alegre, quero fazer isso. Entendeu? Segue isso. E aí ela vai nos dizer que o esforço do ser humano está sempre ordenando essas faculdades, respeitando a hierarquia, né? E tem muito a ver com a disciplina. A disciplina faz parte disso. Porque você colocar a tua vontade como hierarquia primeira, central, e a tua inteligência, tu consegue ter uma consciência clara dos fatos. Sim. Do tipo, pega no teu exemplo. Ah, eu quero fazer exercício. Eu sei que fazer exercício é bom para mim, me faz bem, né? Me faz ser uma pessoa melhor. Tal. Por mais que a tua afetividade, né, e a tua memória, sei lá, com o exercício não seja das melhores, né, e tu não tenha ali um afeto muito grande pelo exercício, mas se você consegue educar as tuas faculdades e colocar lá vontade e inteligência pelo esforço mesmo interior, treino de consciência, tá lá, você vai olhar e dizer, pô, o que é que eu quero? Eu quero uma qualidade de vida, né? Eu quero ter saúde, eu quero me cuidar. Com a faculdade da inteligência, tu reflete que isso é importante, que isso de fato te faz bem. E que para fazer isso, você precisa de um conjunto de exercícios, né, que você tem ali uma gama para fazer. E que todos eles requerem esforço. Né? Aí você vai educando as outras faculdades. O exercício da disciplina, a prática da disciplina, o ser disciplinado, te ajuda nesse processo. Para que a tua consciência ela esteja sempre ativa diante da situação, e você tenha consciência, poxa, eu tô fazendo isso aqui, não é porque minha emoção mandou, não é porque minha afetividade ou minha história de vida tá mandando, não, mas porque eu conscientemente olho para essa realidade e sei distinguir o que me faz bem, né? Por mais que tenha esforço, por mais que eu não goste, entende? Mas eu vou fazer aquilo que me faz bem. Entendi. Então, assim, é realmente se deixar pautar realmente pelo que tá mais no centro, né? Assim, a vontade e a inteligência. Exatamente. E a disciplina ajuda nisso. Ela ajuda nisso. Ela vai como se ela fosse regulando o processo. E o que é que tu acha que é mais assim, importante para construir disciplina, né? Porque eu não sou uma pessoa disciplinada. O que é que você diria para mim para me ajudar a ser mais disciplinado?
Uma coisa que eu compartilho com as pessoas frente a isso cabe uma primeira pergunta de olhar para si, de autoconhecimento. Tipo assim, você é consciente dos seus atos? Né? Você é consciente dos seus hábitos? Você sabe o que você faz? O primeiro passo é tu fazer um processo de autoconhecimento, sim, fazer uma leitura da tua história de vida, dos teus hábitos. Pode ser um cadernozinho simples, né? Registro. Até o nosso planner, tipo, quando você faz isso, você está fazendo, tá olhando para os teus hábitos, naquela coluna lá que a gente anota os hábitos que a gente quer colocar e coloca começa a colocar a tua consciência no jogo, né? Colocando a tua consciência no jogo, aí você começa a olhar para o cenário e avaliar o cenário. Avaliou o cenário, você vai ter um campo de ação. Você vai dizer assim, poxa, eu não faço exercício. Logo, eu preciso fazer exercício, uma atividade física. Né? Tudo isso com o movimento de colocar a consciência no jogo. E aí vem um segundo ponto, que é isso está construindo a base. Tu perceber que, mesmo que você queira fazer alguma coisa, né, você vai poder errar nesse processo. Né? Você vai poder errar, faz parte. A gente erra. O erro, ele faz parte do processo. Com certeza. E você precisa se permitir a isso. Então, beleza, eu preciso fazer atividade física e eu posso errar. Mas você quer errar? Não, porque você viu lá que o que faz? A tua consciência veio pro jogo. Tá, qual é o processo que eu posso fazer para que eu passe a ter o hábito, para que eu colocando no papel, passe a ter o hábito de fazer atividade física? Bem, se quem não fazia atividade física dia nenhum, né, vai querer fazer os 7 dias na semana? Não vai acontecer. Vai ter uma porcentagem de erro maior. E a porcentagem de erro vai afetar a consciência, para quem não tem a consciência treinada, porque também a consciência vai se treinando com o tempo, vai ter a consciência treinada, né? E vai alimentar as outras faculdades, no caso afetividade e memória, você vai ficar ali com elas infladas frente a uma situação negativa. Então o que você faz? Começa com um dia. Você pode chegar para uma semana e dizer assim, não, para minha semana, essa vez eu quero começar fazendo atividade física uma vez. Aí você chega no final da semana, eu fiz uma vez, ok. 100% de acerto, 0% de erro. Próxima semana, 2 vezes. E aí você vai até chegar num patamar que você considera que está dentro do nível de hábito que é importante para você. Aí chega a hora de manter a constância. Aí tu tá encorpando a disciplina. Aí tá encorpando a disciplina. Mas o primeiro... Muitas pessoas não conseguem ser disciplinadas, eu tenho percebido, porque elas não colocam a consciência no jogo. Sim, com certeza. Elas só vão pro processo, elas não pensam no processo. É por isso que, assim, o movimento que a gente já falou bastante sobre a revisão é importante, né? Assim, eu tenho consciência de que eu não estou me aplicando o suficiente nisso porque eu anoto. No dia que eu vou pra academia e não. E eu consigo olhar. Tipo assim, esses 3 primeiros meses do ano, eu pude ver, né? Assim, o quanto eu fui fiel, né? O quanto eu fui disciplinado ou não, né? Então, e é importante isso, você usar ferramentas, né? Eu acho. Porque uma coisa é você depender da sua própria memória e outra coisa é você ter registrado, sabe? Assim, o quanto, né? Assim, quanto eu realmente fiz. Porque eu acho que às vezes a gente tende a nos superestimar, né? Assim, eu acho que a nossa memória é muito falha, né? Então, corre o risco de você olhar para trás e olhar para trás de uma forma enviesada, né? Assim, não foi tão mal assim, né? Toda vez que você vai no nutricionista, por exemplo, ele pergunta, né? E aí, depois que você já foi a primeira vez, já montou a dieta, né? Quando você vai no retorno, ele pergunta, quanto você acha que você fez? Né? Se você não anota, se você não sabe, né? Vai ser muito assim, um número aleatório da sua cabeça, né? Tipo assim, eu acho que eu fiz uns 80%, assim. É importante, acho que tirar as coisas do próprio cérebro, né? E eu acho... E isso pede disciplina. Sim, com certeza, com certeza. Porque é aquela coisa, eu acho que a nossa mente, ela tá sempre lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acredito muito em criar sistemas, sabe? Né? Eu acredito muito em você tirar o peso do seu cérebro o máximo possível. Isso é o poder do hábito, é isso, né? Você ir automatizando as coisas para que exija cada vez menos carga cognitiva, né? Assim, e óbvio, você só desenvolve o hábito com disciplina. Mas quanto mais disciplina você colocar, mais hábito aquela ação vai se tornar, e aí menos disciplina vai exigir, né? Mas para começar, eu acredito muito em criar sistemas. Uma das coisas como você falou,
se exigir menos, né? Assim, começar aos poucos. Mas é muito também você ir reduzindo a fricção, sabe? Eu já estudei muito design de aplicativos, e para você tornar um aplicativo cada vez mais usável, né? Assim, esse é um termo que a gente usa muito no UX design, né? No design de user experience, experiência do usuário. Você reduzir fricção. Por exemplo, você tem um aplicativo que tem 1 milhão de passos para você executar uma ação. Assim, quanto menos passos para executar uma ação, mais fácil o usuário vai fazer aquela ação, ter sucesso com o aplicativo e continuar usando o aplicativo. Né? Ou quanto mais simples for fazer alguma coisa. Então, eu acredito que, por exemplo, para correr, né? Assim, ou para fazer exercícios, uma coisa que eu costumo fazer é tentar deixar a minha roupa de exercício já separada. Né? Nos dias que eu vou lá me aplicar a fazer exercício, no dia anterior eu já deixo a roupa separada. Né? Ou então, quando você vai trabalhar, né? Já deixar o espaço de trabalho organizado. Né? Ter o ritual de deixar o espaço de trabalho organizado. E deixando, assim, melhorando a sua capacidade de ter disciplina, tirando as coisas que vão lhe atrapalhar. Né? Tirando as coisas que vai exigir de você mais força de vontade para fazer. Né? Porque, veja bem, por exemplo, se o seu tênis de correr tá na última prateleira do armário, lá atrás de todos os outros sapatos, né? Assim, toda vez que você for correr vai ser um saco. Né? Se você, por exemplo, se você se inscreveu numa academia que é no outro bairro, longe da sua casa, isso vai ser mais difícil. É melhor você procurar a academia mais perto, por mais que ela não seja a melhor. Sabe? Assim, eu acredito em cortar a fricção. O segredo para ter disciplina é tentar, eu acho assim, tentar precisar menos dela. Né? Porque todo mundo tem uma capacidade limitada de força de vontade. Porque é uma coisa treinável, vai aumentando ao longo do tempo. Mas você tem que se conhecer. Você tem que saber a sua capacidade. Né? Por isso, começar pequeno. Né? E começar com poucas coisas. Também, eu acho. Né? Porque, por exemplo, se você quer ir para a academia todo dia, estudar 4 horas por dia, ser bem sucedido, né? Não gastar mais do que está no seu orçamento, controlar seu orçamento todos os dias, pagar todas as contas em dia, falar com todos os seus amigos, lembrar que a sua tia tem um aniversário. Se você quiser manter equilíbrio em todas as áreas da sua vida, assim, equilíbrio, foco total, 100% de aproveitamento em todas as áreas da vida, já era, você não vai conseguir. Você tem que, tipo assim, não, esse ano, esse mês, essa semana eu vou focar nisso, sabe? E ir selecionando, sabe? Algumas épocas da sua vida você foca mais em uma coisa, algumas épocas da vida você foca mais em outras. Vai fazendo as coisas sequencialmente, assim. Ou então bota um nível de esforço médio em tudo, né? E aí depois você vai buscar excelência em uma área ou outra. Eu tava vendo uma coisa hoje de manhã, né? E fizeram uma pergunta, tipo assim, quando é que você acha? Fizeram a pergunta pro cara que eu tava vendo o story dele, né? Um influenciador digital. Fizeram a pergunta assim, quando é que você acha que a gente vai conseguir dar conta de tudo na nossa vida? Aí ele disse, nunca. Eu disse, cara, é mesmo. Sabe quando às vezes você tem uns insights que você sempre tem no seu dia a dia, às vezes você precisa ter um mais forte pra você se reafirmar? Pois é, eu tive um desse. E aí, ele disse, nunca. E aí eu gosto de metaforizar as coisas, né? E me lembrei que a vida é tipo assim, que nem você tá fazendo um malabarismo, né? Parou, você só tem 2 mãos, cara. Não dá pra segurar 5 bolas com 2 mãos ali, com uma mão dedicada pra uma bola. Não dá, entendeu? Então você tem que ficar ali, ó, só no manejo, né? Conduzindo. E aí você vai colocar a quantidade de objetos para fazer o malabarismo de acordo com a tua habilidade, de acordo com aquilo que você for desenvolvendo. Naturalmente, quanto mais disciplina você tem no treino, vão ter coisas que vão cair, você vai precisar recomeçar e tal. Você vai tendo disciplina, você vai conseguindo administrar mais coisas, né? O que não vai dar é para ficar parado. Né? Com certeza. Não vai dar para ficar parado. E aí eu comecei, quando eu vi isso, e refletindo agora na nossa conversa, eu percebo como a disciplina ela é fundamental para que a gente possa viver bem. Com certeza. Para que a gente possa viver. Ela não é muito... Ela não tem uma propaganda muito boa para ela porque ela quer esforço. Porque ela pede esforço. É o tipo da coisa assim... Você fala, a pessoa perguntar, né? Como é que eu fico bom em violão, por exemplo? Aí você vai chegar e dizer, toque violão pelo menos meia hora durante 10 anos. Ponto. É isso, assim, aí ninguém quer ouvir isso. O povo quer assim, uma imersão. Por isso, por que hoje em dia tem tanto evento de imersão?
Não é porque o povo quer evento de final de semana. O povo quer ir pro final de semana, passar trancado lá o final de semana, né? 36 horas de evento, e para sair transformado, ter todas as respostas pro resto da vida. E não existe isso. E agora você dizer, não, faça a mesma coisa por meia hora, 1 hora, durante 10 anos, ninguém quer ouvir isso. Exatamente. Mas é aquela, não, o caminho mais longo, o caminho mais curto pro sucesso é o longo prazo. Exatamente. É você pensar, cara, 10 anos eu vou passar a fazer isso aqui, 10 anos. Por exemplo, uma coisa que me trouxe mais paz nessa questão de perda de peso, por exemplo. Antigamente eu pensava, não, eu vou focar aqui, durante 2 meses eu vou perder 10, 15 quilos em 2 meses, se eu focar bem, se eu não comer nada e se eu treinar pesado todo dia, não durava uma semana. Entendeu? Então, assim, esse ano, por exemplo, eu falei, não, o meu projeto de perda de peso é pro ano. Pro ano, quiçá, pros próximos 2 anos. Né? Aí assim, joga pra longe, entendeu? Eu não vou começar pequeno, vou fazer pouco, mas construindo o hábito, errando, caindo, levantando, não desistindo, até conseguir pegar o gás e até conseguir, assim, no longo prazo, atingir o objetivo, entendeu? E 2 coisas super relevantes com relação a isso, né? Primeiro, a gente vive um contexto de mindset muito de resultado. Sim, Mindset de resultado é um mindset fixo, ou você tem ou você não tem. Né? Você tem resultado ou você não tem. Não estou dizendo que o resultado ele não é importante, mas ele precisa ser tratado como consequência, né? Não como o processo. O processo, né? Agora você tem um mindset de desenvolvimento, você foca no processo, vai se aprimorando. E outra coisa, por exemplo, veja bem, com relação à questão da perda de peso, isso que você está falando. A pessoa ela tem uma história de vida toda, sabe, marcada por situações que a somatização dessas situações é uma situação ansiosa. Uhum. Né? E a somatização da ansiedade, e aí vem um conjunto de desdobramentos, né? Por hábitos, por educação mesmo, às vezes a pessoa desconta a ansiedade dela com um conjunto de coisas, e algo que é pra você e que você diretamente não faz mal a ninguém, e só a você, né? E tipo assim, e não é tão perceptível como um efeito da ansiedade, que já é uma consequência de outra coisa da tua história de vida, é você comer. É você comer. Né? Você não tá fazendo mal a ninguém se você comer. Sim. Né? Se você tem uma alimentação desregrada, se você vai se deixando conduzir por isso. E tal. Às vezes a pessoa vai, quer mudar da noite pro dia. Só que o problema tá lá atrás, um problema vem... Como é que você lidou com as situações na tua história de vida, tarará? O que fez com que você tivesse um comportamento ansioso, né? Com que isso se somatizasse na tua vida, a ansiedade que te leva a comer, que te leva a comer demais. Isso aqui só tocando no ponto de ingestão de calorias. Aí a gente vai pro ponto de atividade física, do esforço, papapá, que você vai lá. Ou seja, quando você vai parar para ver, é uma raiz profunda, sabe? Que chega a ser, permita uma expressão, acho que a palavra é essa, chega a ser ridículo você querer cortar a raiz com uma colherzinha bem pequenininha. Uma faquinha, resolver as coisas da noite pro dia. Da noite pro dia, exato. E não é. Não tô dizendo isso para não nos desanimar. Não, mas é uma situação de realidade, que isso as pessoas não querem ouvir, que é um processo. Então vamos lá. Você começa, é que nem o pessoal diz, né? Você tem uma conta, você parcelou uma compra. Mas qual é o melhor jeito de você pagar? Pagar a primeira e a última, a primeira e a última, a primeira e a última, que você vai comendo os juros, né? E vai antecipando, se você pode. Então, como é que você faz? Pequeno hábito aqui, alimentar, mas vai trabalhando a raiz, vai trabalhando lá na ponta. Tipo assim, como é que é a minha história de vida? O que é que me gera ansiedade? Por que eu como por boca nervosa? Muitos nutricionistas e psicólogos que trabalham com comportamento alimentar falam isso. Aí você vai trabalhando, insere um pequeno comportamento, vai lá na raiz mais profunda. E você percebe o processo. E aí você vai dando esses passos. Chega uma hora que, por incrível que pareça, no estalar de dedos, você se vê uma nova pessoa. Mas, o pessoal vai dizer, foi sorte. Foi sorte. Não foi do dia pra noite, né? Foi assim, do dia. Se eu não me engano, tem uma frase, né? Assim, todo sucesso da noite pro dia veio acompanhado de 10 anos de esforço que ninguém viu, né? Assim, e é isso, né? Isso aí eu falando, né? Tipo, a pessoa é muito focada em resultado, né? Uma mindset de resultado é fixo, né? Assim, é uma coisa... É aquele resultado sendo... Meio que você pode influenciar um resultado, mas você não pode controlar
o resultado. Por isso que tem gente que defende que você coloque objetivos, né, coloque metas que eles chamam input-based, não output. Porque output é o que sai, né, o resultado. Uhum. E que é muito mais útil você definir metas com input. Né? Então, assim, não é o que é que vai acontecer, porque o que vai acontecer pode ter N resultado, pode ter N coisas que vão influenciar, mas é o que você vai fazer, né? É o seu input. O seu input só você controla. Né? Qual o trabalho que você vai fazer, qual a disciplina que você vai colocar. Então, assim, por exemplo, vamos supor que é um vendedor numa empresa. É muito complicado você botar a sua meta, não, eu quero ser o melhor, eu quero ser o vendedor número 1. Porque por mais que você se esforce, é capaz que apareça o outro cara que vendeu 3 vezes mais que você. Você não tem controle sobre a venda dele. Aí você vai o quê? Vai sabotar o cara? Não vai. Não sei, né? Tem gente que é desonesta. Mas assim, a pessoa não vai sabotar o cara. O cara pode ser, simplesmente acontece que ele é 3 vezes melhor que você. Ou ele teve sorte, ou enfim, qualquer coisa. Sabe? Você não controla as outras pessoas, você controla você. Então assim, é uma meta ruim. Quero ser o melhor vendedor da empresa. A meta boa eu quero vender pelo menos tantos R$1.000. Eu quero, né? Assim, pelo menos isso você pode influenciar. Ou melhor ainda, né? Assim, sendo mais, vou fazer 100 ligações de venda todo dia. Né? 100 ligações de venda todo dia, porque aí eu vou fechar pelo menos 10, e aí dá, né? Se eu digo, você pode adaptar uma meta financeira, porque, querendo ou não, o dinheiro é uma métrica que você consegue acompanhar objetivamente, né? Mas é melhor ainda você dizer o quanto eu vou me esforçar para isso, né? Quantas ligações de venda eu vou fazer, quantas visitas eu vou fazer, isso sim você pode controlar. E aí você enxerga onde é que você pode melhorar, onde é que você precisa se disciplinar mais. Você foi falando, e eu passei por esse exemplo recentemente, assim, com uma luva. O que é que acontece? Tem um tempo, uns 20 dias, que eu estava dentro de um processo de lançamento de um produto, né? E esse processo de lançamento do produto durou ali um mês, até de fato abrirem-se o processo todo, melhor dizendo. E logo no início, porque estava antenado a questão do mindset de processo, né, de desenvolvimento, focando no processo, eu identifiquei que eu tinha falhado no primeiro passo do processo, né? Que, tipo assim, era um produto digital, eu precisava ter uma presença online mais forte e tal, fortalecia ali o algoritmo para quando eu fosse para o passo número 2, que era começar a chamar as pessoas para experiência no conteúdo gratuito, né? Fazer aquela questão, né? A pessoa experimenta, se ela se sentir querendo por aquele produto, ela vai dar o passo efetivo à compra. E eu percebi uma falha minha em 2 etapas. Essa primeira e a última, que era a de persuasão, né? Que faltou mais um treino de persuasão, de convencimento. E convencer não é nada de errado, a gente até já falou disso aqui, né, de convencimento das pessoas que aquilo que eu estava oferecendo para elas, que elas experimentaram gratuitamente, de fato era algo transformador. E eu sei disso. As pessoas que já adquiriram dizem isso. Falta só eu fazer essa comunicação da melhor maneira. Vender. Só vender. E quando eu identifiquei isso, aí o que acontece? Naturalmente o resultado não foi o que eu esperava. Né? Não foi o que eu esperava. Se eu tivesse um mindset somente de resultado, assim, cara, acaba tudo, porque o que acontece? Envolveu esforço, um mês, foco no projeto, tem investimento em equipamento, em aprendizados, e cara, não valeu de nada. Mas porque estava com o mindset de processo já trabalhado, e a disciplina trabalhada, disse, cara, faltou disciplina aqui. Não vou abandonar o barco. Tem 5 passos para fazer o negócio acontecer e fechar e atingir a meta, tal. Nos 3 eu estava bem disciplinado, faltou no primeiro e no último, né? Beleza, faltou no primeiro, eu vou melhorar esses, e o último eu identifiquei que não era uma habilidade que precisava ser desenvolvida, precisa ser desenvolvida. Então, você consegue enxergar onde é que você pode melhorar, né? Você tem controle. Me faz lembrar que agora a memória, bem nerd, ano passado a gente teve a alegria, né, de receber a notícia que lá no Japão, né, nos episódios do Japão, o Ash de Pokémon ganhou uma liga Pokémon. 20 anos de luta, né? 20 anos de luta, o pobre foi campeão
Não liga Pokémon, diz, cara, isso é processo, né? Zera tudo, explora os seus Pokémon, zera tudo, começa, vai treinando novo, tal. E é isso, é disciplina, entendeu? Você percebe que lá na frente, eu não vou dizer que foi sorte. Não é aprendizado, é você progredir. Agora, você consegue ter isso quando você tem disciplina. E a disciplina vai te dar um campo de visão totalmente diferente e vai te fazer, na hora de progredir, ser uma pessoa melhor. Com certeza, né? Disciplina é isso, né? É saber continuar, mesmo diante da derrota, mesmo diante da desmotivação, mesmo diante, né, de outras pessoas terem resultado melhor que você, né? Mesmo, sabe, ter disciplina, é saber que, tipo assim, disciplina é liberdade. É liberdade do seu humor, é liberdade do seu estado de espírito, é liberdade dos acontecimentos externos, né? Disciplina é liberdade. Se você decidir, eu vou fazer isso todo dia, nessa hora, nesse lugar, pelos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos, não tem como não sair resultado disso. Você pode não programar o resultado, mas se você realmente tiver disciplina, né, você vai realizar. Exatamente. E é isso, né? É isso. Você ter uma boa disciplina, não se esqueça de baixar o nosso material, vai te ajudar nesse processo. Sim, com certeza. Nosso material gratuito, né? O planner diário, o planner semanal, né? Tá acompanhado de um guia em PDF, né? Para lhe ajudar a preencher o material e uma aula também em vídeo, né? Que vai ajudar você a entender um pouco do movimento por trás desse material, né? Tá aí, basta entrar no nosso site, sigadiante.com.br e acessar lá, se inscrever na nossa newsletter também, que a gente vai mandar para vocês também outros conteúdos interessantes durante a semana. Exatamente, não se esquece de curtir, de compartilhar, bate um print, marca a gente, manda para os amigos, manda para os amigos, né? Escuta isso com os amigos, reflete, traz isso como uma temática de roda bem melhor que te faz crescer e te ajuda nas tuas relações também. É isso aí, então vamos sempre seguir adiante. Muito bom, valeu!